Boa noite, meus amigos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online e por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela dádiva da vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Enquanto vocês vão chegando e se conectando, faremos um momento de harmonização. Hoje falaremos sobre curas e por isto vamos colocar aqui uma música de Roberto Moreira que fará a harmonização para nós, onde ele canta exatamente sobre o médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes é a música que Roberto Moreira cantará para nós. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, debone as nossas dores aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, debone as nossas dores aos pés de Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Gostaria de saber dos companheiros como é que está o som, se está tudo bem, se estão me ouvindo perfeitamente. Então, neste momento, dando continuidade aos nossos preparativos enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, faremos uma leitura
uma leitura de uma mensagem deste livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, o capítulo 9, que Haroldo nos diz da seguinte maneira: da sua dor mais profunda pode brotar seus maiores dons, mas somente se você estiver no controle do significado. Então, Haroldo aqui nos chama a atenção que sempre temos que estar no controle da nossa vida, no controle do significado da dor. O significado que damos à nossa existência, às circunstâncias, aos desafios e dores do caminho, determina nosso acesso às dádivas ocultas em cada obstáculo. A conquista da experiência quase sempre pede algumas cicatrizes. Então aqui Haroldo nos diz que a conquista de experiência verdadeira e profunda, via de regra, exige cicatrizes. Então vamos neste momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais os nossos sentidos espirituais para agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus em especial pela vida, os ensinamentos que Ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória milenar. Graças damos a todos e agradecemos pela presença, pelo amparo, pela assistência aqui neste ambiente onde me encontro e no ambiente de cada lar que aqui se encontra representado neste momento, nesta sala virtual, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima, Maria de Nazaré, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado, ó querida Mãezinha Santíssima. Graças damos ao teu Filho e nosso irmão de jornada, Jesus de Nazaré, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez, atendendo a um compromisso com alegria, pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação de Trindade, região metropolitana de Goiânia, aqui no estado de Goiás. É um prazer enorme retornarmos a esta casa, mesmo que virtualmente, esta casa que tanta oportunidade me ofertou. Lembro-me, início de 2008, quando quando fomos a primeira vez a esta casa ainda nascente, quando iniciamos algumas atividades. Agradecemos a todos esses companheiros que aqui se encontram, ainda daquela época, lá de 2008, onde iniciamos juntos a criação, a fundação de alguns trabalhos, a iniciativa de alguns trabalhos, a criação da Livraria Espírita Lázaro Caixeta, a biblioteca, trabalho de empréstimo de livros nas ruas de Trindade, que durou por mais de 7 anos, com mais de 2.000 empréstimos. A nossa biblioteca farta de um acervo exemplar de livros espíritas para serem emprestados gratuitamente. Apesar de hoje não nos encontrarmos em Trindade, estamos aqui em Goiânia, mas temos uma forte ligação com esta casa que tanta oportunidade nos ofertou para trabalharmos. Tantos outros trabalhos realizamos juntos. Muito obrigado a todos. Não vou citar nomes,
para não sermos injustos. Experiências na condição de diretoria da casa, muitas experiências adquiridas. Muito obrigado. Fizemos apenas este preâmbulo para agradecermos e apresentarmos também a casa para o Brasil, para o mundo, porque com certeza esse vídeo não ficará restrito aqui a este ambiente. Então hoje, aqui nos encontramos, como já falamos, felizes da vida, para falarmos sobre curas. Curas. Será que nós já estamos realmente preparados para recebermos as curas? Cura verdadeira que em muitas situações nós dizemos estar buscando? Aquelas curas realmente através da transformação? Então trouxemos aqui hoje o capítulo 44 do livro Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel, esta dupla que deixou este acervo monumental para todos nós, para toda a humanidade, para estudarmos pela eternidade. Então nos traz aqui estes belíssimos ensinamentos que têm esse título, Curas. E Emmanuel, ele usa como referência uma anotação de Lucas. De Lucas, lá naquele início, quando Jesus enviou os 72 para o trabalho. Então aqui pegamos uns versículos anteriores ao versículo que Emmanuel usa para a base das suas reflexões, que diz da seguinte maneira: em qualquer casa em que entrardes, primeiro dizei, paz a esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não se transfiram de casa para casa. E na cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos apresentarem. Então aqui Jesus faz referência àquelas situações de alimentos puros ou impuros. Não importa o que vos apresentarem, comam. Tudo provém de Deus. E aí chega aqui o versículo em que Emmanuel usa para as suas reflexões: curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Então aqui Jesus chama atenção para os discípulos enviados por ele para o trabalho, para a seara: curai os enfermos em todas as casas que vos receberem. E ainda anuncia a eles que está próximo o reino de Deus. E também buscamos como referência, um pouco antes, a missão dos 12. Agora a anotação de Mateus, quando Jesus encaminha os primeiros 12 para o trabalho, onde Jesus fala para eles da seguinte maneira: Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhe, dizendo, não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ide em primeiro lugar àqueles que já estão preparados para receberem os ensinamentos, ou que deveriam estar, ou seja, os judeus, os filhos da casa de Israel, indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Então essa anotação de Mateus está perfeitamente de acordo com a anotação de Lucas, que da mesma forma anuncia que está próximo o reino dos céus. E aí Jesus diz a esses 12, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui Jesus fala em especial da mediunidade curadora, dai de graça o que de graça recebeste. Então, falando sobre o Evangelho de Jesus, essas referências para iniciarmos os estudos que Emmanuel nos traz como reflexão,
é importante lembrarmos uma frase que é aquele divisor de águas, que via de regra nós ainda não prestamos muita atenção, quando é anunciado ao mundo o trabalho de Jesus. E não foi anunciado por Jesus, mas anunciado pela sua mãe. Naquele momento em que nós conhecemos como sendo o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná da Galileia. Quando Maria comunica a Jesus, o seu filho amado, que o vinho tinha acabado. E aí Jesus até questiona sua mãe: mulher, o que eu tenho com isso, né? Com certeza ele falou com a maior educação. E aí Maria, ele diz a Maria que ainda não havia chegado o momento dele de iniciar realmente o seu trabalho, mas Maria sabia que havia chegado o momento para o trabalho. Aí Maria vira para os servos da casa e diz a mais bela frase que todos nós temos que lembrar, observar, internalizar e praticar em todos os momentos da nossa vida. Maria nos diz: fazei o que ele vos disser. Então esta frase de Maria é aquele divisor de águas, onde realmente iniciam ali os ensinamentos de Jesus para todos nós. E Maria lembra: fazei, não deixai de fazer, fazei tudo, porque eu conheço o trabalho que ele veio fazer. Então fazei, obedecei tudo, todos os ensinamentos que ele vos deixar a partir deste momento. Então Maria fala aos servos e fala a todos nós. E como nós sabemos, Jesus nos deixou grandiosíssimos ensinamentos pela eternidade, não só aqui para a Terra, mas para todo o universo, por onde estivermos, onde formos habitar, os ensinamentos são os mesmos, porque provém de Deus. Então Emmanuel nos diz, na sequência aqui dos estudos, ou melhor, antes de chegarmos a Emmanuel, é importante nós lembrarmos sobre o trabalho de Lucas, que nós encontramos naquele trabalho feito pela FEB, elaborado pela FEB, o Evangelho segundo Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas. Como nós sabemos, Lucas é o terceiro evangelho, o terceiro evangelista na ordem ali na Bíblia, e que também ele é o mais extenso da Bíblia. Não fui eu quem contei, mas foi a Federação Espírita Brasileira, e nos diz que o Evangelho de Lucas, por ser mais detalhado, tem 1151 versículos. E ele tem aquele primor na sua redação, pelo conhecimento que ele tinha, o estudo que ele tinha para aquela época, formação na condição de médico, uma sensibilidade enorme que Lucas possuía. E é lógico, mesmo quando ele tomava de empréstimos anotações de outros evangelistas, igual no caso de Marcos e Mateus, ele enriquecia as anotações, segundo o que nós encontramos aqui na introdução deste livro, deste calhamaço de informações que Emmanuel nos deixou e que a Federação juntou neste único livro. E aí nos diz, na sequência, em relação à situação de Lucas, aí nós encontramos lá em Paulo e Estevão, sobre a origem do Evangelho de Lucas, que na verdade era para ser o Evangelho de Paulo, porque Paulo já tinha boa parte do trabalho pronto, já anotado. E aí, como ele foi preso em Jerusalém, como nós sabemos na história, Paulo e Estevão, ele foi preso e transferido para Cesareia, onde ficou por mais de 2 anos preso até ser transferido para Roma. Então ele chama Lucas, como ele sabia que não ia ser solto para concluir o trabalho, ele chama Lucas para dar para ele a tarefa. Aí nos diz Emmanuel da seguinte maneira: a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Então Paulo já tinha visitado Maria algumas vezes e tinha riquezas de detalhes sobre a vida de Jesus.
lamentou, no caso Paulo, lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho. Então Paulo, preso em Cesareia, incumbiu Lucas, o médico Lucas, para ir a Éfeso colher mais detalhes com Maria de Nazaré, e Lucas foi satisfeito da vida e realizou a tarefa, e que depois, como nós sabemos, a notação também de lá em Paulo e Estevão, a notação de Emmanuel, após isto, que ele retornou já com o evangelho pronto, ele foi incumbido de fazer também a história dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, que é também de autoria do médico Lucas. E aí chegamos nas anotações de Emmanuel, no capítulo 44, curas. E aí ele nos diz da seguinte maneira, iniciando as suas reflexões: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Então Jesus curou realmente muitos enfermos, como veremos na sequência, e fez essa recomendação também aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram das deficiências humanas. Então Jesus, ao mesmo tempo que nos restaura as deficiências humanas, ele nos mostra, nos chama a atenção para o reino que nos espera e que devemos continuar o nosso trabalho. E ainda nos diz Emmanuel que não nos interessa apenas a regeneração do veículo, ou seja, o veículo físico, o veículo carnal, já que Jesus não veio ao mundo para curar corpos físicos. Jesus, médico dos médicos, médico das almas, ele veio para curar a origem das doenças, que está no corpo espiritual e não no corpo físico, que apenas reflete as doenças que estão arquivadas no corpo mais, digamos assim, mais rarefeito, o corpo espiritual. Então ele nos diz aqui, ó, não é apenas a regeneração do veículo físico em que nos expressamos, mas acima de tudo, o corretivo espiritual. Então Jesus nos oferece oportunidade para a corrigenda espiritual, para a regeneração. E é por isso que constantemente, quando temos oportunidade de falar sobre o assunto em centros espíritas, é sempre importante lembrarmos que em centros espíritas não se realiza milagres, não se realizam milagres. O milagre está exatamente em você realizar a sua transformação. Assim como Jesus deixou claro que ele não fez milagre, ele mesmo dizia isto, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aí ele dizia na sequência, fazia uma recomendação àquele ou àqueles que ele aliviava as suas dores. Ele fazia uma belíssima recomendação a eles e a todos nós: vá e mude de atitude, vá e seja uma pessoa diferente, vá e mude de vida, melhore-se, regenere-se, transforme-se, porque senão você voltará a enfermar-se, ou seja, corrigenda espiritual para todos nós. E aí nos diz na sequência Emmanuel que o homem se liberte da enfermidade. Então Jesus nos mostra os meios para nos libertarmos das enfermidades, como veremos lá no final, uma receita de André Luiz, quando nos fala sobre as chamadas curas espirituais. A cura verdadeira, quando nós buscamos um centro espírita para o chamado tratamento espiritual, na verdade é aquela chamada iluminação espiritual, esclarecimento, porque a cura espiritual depende de cada um de nós. Todos os trabalhadores que lá se encontram, encarnados e desencarnados, a pedido de Jesus, sob a orientação maior de Jesus, estão ali para nos auxiliarem no esclarecimento inicial e no alívio inicial das nossas dores. A cura é por nossa conta, é por conta da nossa transformação em pessoas melhores. Estamos vendo aqui chegando a companheira Silvana, que está passando por momentos difíceis em relação a doenças refletindo no corpo físico. Boa recuperação, minha irmã. Receba o nosso abraço fraterno de todos esses companheiros, uma corrente de energias a você para a sua melhor e mais rápida restauração do corpo físico e, em especial,
espiritual. E aí nos diz Emmanuel, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Então Jesus, quando ele recomendava, vai, não tornes a pecar, ou seja, mude de atitude, recomendando a todos nós o valor da saúde verdadeira. Então, na sequência, nós encontramos aqui, buscamos no Evangelho algumas anotações, ou seja, várias anotações dos evangelistas em relação às curas realizadas por Jesus. Apenas como lembrete, já que o nosso tempo é curto para comentarmos cada uma, não é possível. Então aqui nós encontramos a anotação de Mateus, de Marcos e de Lucas, a cura dos possessos gadarenos. Na sequência nós encontramos também curas realizadas por Jesus, a libertação do possesso de Cafarnaum, a anotação de Marcos e de Lucas. E nós lembramos também, conforme este livro da Federação Espírita, onde traz os comentários de Emmanuel acerca do Evangelho de Lucas, que muitas passagens evangélicas, em especial sobre curas, foram anotadas apenas por Lucas e com riqueza de detalhes, em especial quando se tratava de doenças, porque ele sabia como fazer essa descrição pela sua formação de médico. E aí nos diz na sequência sobre a cura da filha da mulher cananeia, anotada por Mateus e por Marcos. A cura de Maria Madalena, ou a libertação de Maria Madalena, que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos e de Lucas, os Evangelhos de Marcos e de Lucas, que está anotado como a expulsão dos 7 demônios. Mas como nós sabemos, Jesus não os expulsou. Com certeza, Jesus dialogou com estes companheiros equivocados amorosamente e os convidou a seguirem o seu caminho e deixar aquela pobre mulher livre para seguir também a sua jornada de crescimento, para que no futuro ela tivesse condições de auxiliar aqueles companheiros. E aí nós encontramos Jesus em relação às curas, usando o seu magnetismo próprio, a cura da sogra de Pedro. Então, quando uma certa feita Jesus chegou à casa de Pedro, foi avisado que a sogra, Pedro avisou a ele que a sogra estava com dor de cabeça. Jesus a curou. Diversas curas, anotação apenas de Mateus, onde ele fala apenas diversas curas, não detalha quais são essas curas. A purificação de um leproso, anotação de Mateus, de Marcos e de Lucas. Curas em Genezaré, também não detalham Mateus e Marcos quais foram os tipos dessas curas. Falam que foram diversas curas que Jesus realizou neste momento, neste dia. A cura de um paralítico, anotação de Marcos, Mateus e Lucas. Também encontramos a cura das mãos atrofiadas, aquele relato de Mateus, de Marcos e de Lucas, daquele companheiro que tinha as mãos ressequidas. A cura da mulher hemorrágica, aquela que por mais de 12 anos tinha uma hemorragia constante e que tinha uma fé ardente que apenas em tocar na roupa de Jesus ela seria curada. É isso que nós precisamos, companheiros. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Uma fé verdadeira, uma fé que remove montanhas, as montanhas da nossa desesperança, a montanha de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, e assim sucessivamente, e que tenhamos realmente esta fé que transporta as montanhas. A cura dos 2 cegos de Jericó. Um desses cegos, conforme a anotação de Lucas, chamava-se Bartimeu. E ainda a cura do filho do oficial romano, que é apenas a anotação de João. A cura do criado do centurião, anotação de Mateus e de Lucas. A cura de 2 cegos, anotação de Mateus. E ainda nós encontramos cura junto ao lago. Curas junto ao lago. Mateus não diz quais foram, que tipos de curas, quantas curas ocorreram, mas foi próximo ao lago, no mar da Galileia. E é lógico que, relembrando aquelas palavras de Maria, fazei tudo o que ele vos disser, é importante nós abrirmos um parêntese aqui, nestes relatos em relação às curas realizadas por Jesus,
para lembrarmos e relembrarmos algumas coisas que Jesus nos disse após aquele aviso de Maria a todos nós. Jesus nos diz: eu sou o vosso mestre. Amai-vos como irmãos. Amai os vossos inimigos. Amai-vos como eu vos amei, como eu vos amo. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Não sirva a dois senhores, ou seja, a Deus e a Mamon. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Basta a cada dia o seu próprio mal, Jesus chamando a atenção de todos nós em relação àquela preocupação exagerada em relação às coisas. Então, basta a cada dia o seu próprio mal. E aí Jesus nos faz um belíssimo momento para reflexão, uma belíssima reflexão, quando nos diz: não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se vos será aberta. Então Jesus nos faz essa série de observações em relação ao nosso comportamento, e conforme Emmanuel nos chama a atenção, Jesus nos faz uma observação, aquela regra áurea para todos nós: fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem. Ou seja, amai-vos, porque todos nós queremos que os outros nos façam o bem. Então, se queremos realmente alcançar a cura verdadeira, façamos o bem. Aí voltamos, depois falamos mais algumas frases de Jesus, voltamos às curas realizadas por Jesus, já que estamos falando de curas. Temos aqui a cura de um surdo gago, temos a cura do cego de Betsaida, anotação apenas de Marcos, a cura de um hidrópico, que é anotação apenas de Lucas, onde ele fala sobre um cidadão que tinha acúmulo de água no cérebro, a chamada hidropsia, e que ele, na condição de médico, foi aquele único que teve condições de fazer essas anotações. A cura dos 10 leprosos, que também só tem anotação de Lucas. A restauração da orelha do sumo sacerdote, aquela que Simão Pedro, revoltado, havia decepado uma ponta da orelha, também anotação apenas de Lucas. A cura do paralítico de Betesda, anotação apenas de João. A cura do cego de nascença, anotação também de João. E ainda temos mais algumas curas realizadas por Jesus, que iremos passar de uma forma rápida. A cura do jovem possesso epilético, anotação de Mateus, de Marcos e de Lucas. A cura de um possesso mudo e cego. A cura do mudo possesso, anotação apenas de Mateus. E a cura da mulher encurvada, anotação apenas de Lucas, quando ele detalha a situação desta mulher que por anos andava encurvada. Aí voltamos às anotações de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 44, onde ele nos diz da seguinte maneira: que existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo. Então aqui ele nos fala que todos nós temos uma imensa dificuldade para entendermos, compreendermos a lição. A lição que aquela moléstia que está escondida em nosso corpo, que está vindo à tona no nosso corpo físico, qual foi a lição que ela veio nos ensinar? Conforme Chico Xavier nos orienta, na forma de reflexão, na forma de questionamento. O que esta dor quer ensinar-me que eu ainda não aprendi? E aí ele nos diz, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante. Aí ele nos fala que nós temos a mesma dificuldade para identificarmos a lição oculta na dor, quanto nós temos dificuldade de assimilarmos o apelo do trabalho santificante, o apelo desse trabalho santificante que constantemente está batendo a nossa portas e janelas, e nós não entendemos o recado que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Nós precisamos trabalhar constantemente para o nosso equilíbrio ou reequilíbrio orgânico. E aí nos fala Emmanuel na forma de um questionamento para a nossa reflexão.
permitiria o Senhor da vida, permitiria o Senhor da vida a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Então Emmanuel nos faz aqui um questionamento muito importante para refletirmos. Será que o Senhor da vida permitiria que nós tivéssemos a nossa constituição orgânica completamente em ordem, para que com as nossas escolhas equivocadas, tudo isto fosse destruído, ele fala aqui, golpeada, quebrada, em detrimento do espírito? Com certeza, não é esta a finalidade de termos a nossa harmonia celular, para depois nós estragarmos tudo. A harmonia celular, a harmonia do nosso corpo físico, esta ferramenta que Deus nos entregou para trabalharmos a nossa transformação, exatamente para crescermos, para iluminarmos a cada um de nós. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Então ele nos fala que o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, vejamos a observação de Emmanuel. Para que, via de regra, nós que nos encontramos enfermos, para que nós queremos o reajustamento ou reequilíbrio das nossas energias orgânicas? Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Todos nós precisamos ter essa noção. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Agirmos com prudência, dando valor a estes elementos que Deus colocou em nossa vida e para a nossa vida. E aí ele nos diz na sequência, há criaturas doentes, que aqui ele faz a observação, que há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. E aí vejamos o que Emmanuel nos chama a atenção, porque, via de regra, a maioria de nós, quando nos encontramos retidos em um leito, doentes o corpo físico, por que nós choramos e reclamamos? E aí ele diz na sequência por que nós choramos e reclamamos. Não porque desejamos nos renovar, mas nós queremos realmente, ao invés de renovar as nossas concepções, chorando, reclamando, maldizendo, querendo a nossa renovação de concepção, na verdade, nós estamos chorando as decepções da nossa vida acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Então vejamos na sequência da frase que Emmanuel nos coloca, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Então, via de regra, igual nós conhecemos, da maioria daqueles que foram curados por Jesus, eles foram aproveitar a vida. Eles foram aproveitar a vida e aproveitar a vida naquele sentido material, meteram os pés pelas mãos e voltaram a se enfermar e desencarnaram, conforme alguns relatos que nós encontramos em obras mediúnicas, e desencarnaram exatamente motivado por aquelas doenças que eles tinham anteriormente, que haviam sido aliviadas e que Jesus tinha pedido para eles mudarem de atitude, eles não mudaram, então voltaram a se enfermar e desencarnaram. Então é isto que ainda acontece conosco. Reclamamos porque estamos sem condições de prolongar os nossos desatinos aqui na vida física. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte, é sempre útil curar os enfermos. Sem sombra de dúvida, é sempre útil e precisamos auxiliar na cura física, na cura do corpo físico dos enfermos, para que eles possam ter condições de trabalharem um tanto mais ou ter um tanto mais de oportunidades para trabalharem a sua cura espiritual, pelo menos aliviar as enfermidades do corpo físico, conforme fazia Jesus, para que eles tivessem condições de continuar o seu trabalho evolutivo, quando haja permissão de ordem superior para isto. Então, como nós falamos anteriormente, nos trabalhos realizados nas casas espíritas,
sempre com a permissão do plano superior. Qualquer trabalho de auxílio, ele acontecerá e aquele companheiro receberá o auxílio quando ele estiver em condições, quando ele permitir, porque precisamos fazer a nossa parte, preparar o nosso campo psíquico para que esses companheiros possam agir na nossa vida. E é por isso que Jesus nos chama a atenção para a tua fé. Do que adianta nós indicarmos um trabalho de assistência espiritual, de uma casa religiosa, seja espírita ou não, para um companheiro que não acredita? Ele pode até ir lá. Ah, não, eu vou lá porque você está falando, mas eu não acredito nisto. O que ele vai receber lá? Se ele está fechado em seu casulo da ignorância, se ele não acredita, se ele não tem fé. Não igual aquela mulher hemorrágica que tinha a fé verdadeira, que se aproximasse de Jesus, ela seria curada. Então ela estava com portas e janelas abertas e o campo psíquico preparado para receber a ação magnética de Jesus. Porque se ela tivesse fechada, ela não receberia, mesmo de Jesus, ela não receberia. Então precisamos deste preparo e precisamos da permissão do plano superior. Contudo, em face de semelhantes concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito. Então aqui Emmanuel faz uma observação muito importante, que é razoável, muito razoável, que cada um de nós, interessado na cura, reconsideremos as questões que nos dizem respeito, aquilo que me compete. O que eu tenho que fazer? Vamos ver na sequência nas palavras de André Luiz. O que eu tenho que fazer para alcançar a verdadeira cura, a verdadeira libertação, conforme Jesus nos chama a atenção? Conhecereis a verdade vos libertará. E Emmanuel encerra dizendo, este capítulo 44, compreendendo que raiou para seu espírito um dia novo no caminho redentor. Então, quando nós chegamos a esta conclusão, aquilo que nos compete, questões que nos dizem respeito, está raiando para nós, espiritualmente falando, o caminho da regeneração, um novo dia, um dia de transformação. E antes de encerrarmos aqui com as palavras de André Luiz, para fazermos a nossa prece de encerramento da nossa explanação, vejamos mais algumas frases que Jesus nos fala, que nos deixou como ensinamentos, conforme Maria Santíssima nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então Jesus nos fala: acautelai-vos dos falsos profetas. E nos diz ainda que por seus frutos nós reconheceremos a boa árvore ou a má árvore. Todos os que ouvem essas minhas palavras, isso ele disse lá no finalzinho do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, anotação de Mateus, que todos aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, é considerado como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que pode vir qualquer vento, qualquer tempestade, que a sua fé não vacilará. Construiu a sua fé através da transformação, a sua fé robusta sobre a rocha, que nada fará esta fé ser vacilante. Então aqui Jesus ainda nos fala: dai a César o que é de César. Então aqui Jesus nos fala sobre a nossa responsabilidade. Cumpri com os vossos compromissos, cumpri com as vossas obrigações, sobre a nossa responsabilidade aqui no mundo. E ainda Jesus nos diz, lá no Sermão do Monte, para o que nós precisamos fazer para alcançarmos a cura espiritual. O que precisamos fazer para alcançarmos a cura verdadeira, a cura do espírito? Que nós precisamos ser mansos, que nós precisamos ser justos nas nossas atitudes, que nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Nós precisamos buscar e alcançar a limpeza do nosso coração. Nós precisamos também trabalharmos aqui na condição de seres pacíficos ou de pacificadores. Neste momento de turbulência pelo qual nós estamos passando, essa imensa tempestade causada pela pandemia do novo coronavírus,
nós precisamos ter esta mansidão, nós precisamos agir com misericórdia, nós precisamos agir com limpeza de coração. Ao mesmo tempo, neste momento político conturbado pelo qual nós estamos passando, nós precisamos ser pacificadores no ambiente onde nós nos encontrarmos. Não ser aquele que ateia fogo ainda mais num pouco de fogo que chegou até você. Então, Emmanuel nos chama a atenção que precisamos funcionar como extintores, apagando esses incêndios. Nós espíritas não podemos passar adiante essas correntes de ódio que está acontecendo constantemente no nosso meio político e que circulam pelas redes sociais. Que todos nós possamos funcionar como extintores, apagando no seu nascedouro ou quando chegar em nós essas correntes de ódio, de rancor, de ressentimento. Nós precisamos estar aqui na condição de verdadeiros cristãos, na condição de verdadeiros seres humanos, humildes, como Jesus nos chama a atenção aqui no Sermão do Monte. E encerrando, André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier, nos diz o seguinte, sobre a cura espiritual. Comece orando. Por aí começa a nossa verdadeira cura. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Então a doença se instala exatamente na sombra, no nosso lado sombra. Através da oração, nós vamos começar a brilhar a nossa luz. Semeie alegria. Então nós precisamos semear alegria. Nós precisamos, conforme Jesus nos fala, e uma palavra que o nosso companheiro Essimar, lá de Trindade, gosta muito, perseverar. Nós precisamos perseverar no bem até o fim. Nós precisamos fazer esforços constantemente para alcançarmos a nossa iluminação, a nossa salvação, porque como nós sabemos, nenhuma religião salva ninguém. Nós nos salvaremos, nós nos iluminaremos através dos nossos esforços, porque Jesus, ele mesmo disse que ele não salvaria ninguém. Quando ele foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Ele simplesmente nos responde, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, isto que conhecemos como salvação, Jesus nos alerta, através do seu esforço, você alcançará. Então, aqui, André Luiz nos fala para a necessidade de semearmos alegria, porque a esperança é medicamento do coração. Então, a esperança é medicamento do coração. Então, é uma outra receita para a nossa cura espiritual. Conserve a brandura, nos diz André Luiz. Se quer realmente alcançar a sua cura, conserve a brandura no seu interior, porque a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Então, a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Ouvindo um trecho de uma palestra de Haroldo Dutra Dias, acho que foi ontem, ele nos diz o seguinte: observemos e nos esforcemos em falar apenas coisas boas, frases boas, edificantes, em todos os lugares em que nos encontrarmos, pensamentos edificantes, durante uma semana de vigilância. E aí ele nos fala, você verá o quanto isso será bom para você e para todo o ambiente onde você se encontra. Não cultive desafetos, nos fala André Luiz, como sendo uma outra receita para a nossa cura espiritual. Não cultive desafetos, porque a aversão é calamidade vibratória, porque a aversão, sem sombra de dúvida, é um destrambelhamento completo das nossas energias vibratórias, e com certeza isto é doença para o corpo físico também. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Então não critiquemos aquele que está doente. Interpretemos ele, aceitemos ele e, é lógico, vejamos ele como se fôssemos nós próprios. Porque toda cura espiritual, encerra André Luiz, toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então, toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então, que possamos
ser estes que espalham essas boas energias, que nós, no ambiente onde nós nos encontrarmos, independentemente de ser na casa espírita, porque não devemos ser cristãos ou espíritas cristãos apenas na casa espírita. Nós devemos nos esforçar para sermos verdadeiramente humanos, cristãos, onde nos encontrarmos, exemplificando a nossa fé, onde nos encontrarmos, auxiliando os companheiros de jornada. Muito obrigado a todos pela oportunidade, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos por todas essas frases que vocês escreveram. Não tivemos tempo de lê-las, mas depois eu terei o cuidado de ler cada uma e responder a cada companheiro com maior prazer, com maior satisfação, que com certeza será mais aprendizado para todos nós. Agradecemos mais uma vez ao Grupo Espírita Libertação de Trindade por nos conceder mais uma vez esta belíssima oportunidade. Companheiro Eudes, Cecílio, companheiro Essimar, Luiz, Adriano. Nós encontramos aqui vários companheiros aqui de Trindade, a Lucimar, lá do núcleo kardecista Renascer. Obrigado pela presença de todos. Com certeza esses que eu não falei o nome, que são vários, não ficarão ofendidos. Mas em nome desses que eu falei, recebam todos o meu abraço fraterno de gratidão e também saudoso. Já são mais de 2 meses, já mais de 60 dias sem ir a uma palestra pública presencialmente, ali com o salão cheio ou meio cheio. No último sábado tivemos no salão do apóstolo Paulo, também em Trindade, e até comentei, só estávamos eu, encarnados, né? Eu e o Valério. Até eu comentei com o Valério, mas é muito estranho estar aqui nesse salão grande, desse jeito, sem a presença de nenhum encarnado além de nós dois. E foi realmente todo sábado que eu venho aqui, eu penso da mesma forma e sinto muito estranho. Então, com certeza que possamos passar todos por esta tempestade e sairmos do outro lado mais fortalecidos, mais esclarecidos e em vias de alcançarmos a nossa verdadeira cura espiritual. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, meus irmãos. Agora para agradecermos a Jesus de Nazaré por mais esta oportunidade de refletirmos acerca desses belíssimos ensinamentos. Agradecemos a todos os mensageiros do Cristo que se fazem presentes ao lado de cada companheiro aqui representado neste momento nesta sala virtual, que todos possam receber essas boas vibrações destes nossos companheiros do plano maior e que possamos cada vez mais nos reequilibrarmos para o embate maior, porque com certeza desafios maiores ainda virão pela frente e que possamos estar, conforme Jesus nos chama a atenção e que lemos agora há pouco, ser aquele homem prudente, aquele homem no sentido genérico, que tenha construído a sua casa sobre a rocha, que a nossa fé realmente esteja nessa condição de rocha, que nada nos abale, e que possamos ser esta rocha também para as outras pessoas que nos buscarem, que possamos auxiliar. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Jesus, muito obrigado à nossa querida Mãezinha Santíssima. Graças damos a Ti, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos mais uma vez. Presença dessas dezenas de companheiros e com certeza muitos outros terão a oportunidade de ter acesso a este material e se essas reflexões lhe serviu para auxiliar em algum ponto da sua vida e você tiver a oportunidade, faça a caridade de passá-la adiante ao maior número de companheiros possível. Nós precisamos semear cada vez mais o Evangelho de Jesus na nossa caminhada. Paz a todos e até breve, meus irmãos.